Se você for procurar o nosso piores vídeos da semana do dia 25 de março do sábado passado, não vai encontrar. Ele foi bloqueado pela Igreja Universal do Reino de Deus. Nós utilizamos um stories do Instagram pessoal do Bispo Edir Macedo, onde ele falava sobre o Lula. A Universal diz que este conteúdo pertence a ela. A Lei de Direitos Autorais protege o uso de um post público segundo o próprio YouTube com a lei do Fair Use. Nós entramos com uma retratação de direito no YouTube, mas perdemos. O vídeo continua bloqueado. A seguir, você pode assistir ao vídeo com a parte censurada. É o nosso vídeo da semana que temos o maior carinho e tem a maior audiência. Quando completamos 59 anos do golpe militar e da ditadura de 1964, não podemos admitir censura nunca mais. Vai aí o piores vídeos da semana, mais uma vez. Será que ele continua no ar? Fala pessoal, agora que eu consegui a sua atenção. É difícil ser homem! É difícil honrar as calças que veste! Fala seus mal diagramados, a semana que passou ficou marcada principalmente pela queda de braço entre o governo e o Banco Central para estabelecer uma nova e menor taxa de juros no país. Lamentavelmente, após a reunião do Copom, ficou decidido que nada mudaria e o Banco Central já deixou um aviso. Se tá ruim, deve piorar, porque na próxima reunião poderemos até aumentar a taxa, mostrando que o banco é autônomo sim, mas em relação ao povo, em relação aos rentistas, o Banco Central e Roberto Campos Neto são dois capachos convictos e irremediáveis, nada autônomos. Além dessa notícia decepcionante para aqueles que não possuem contas nas Ilhas Caimã e precisam parcelar batedeiras nas Casas Bahia, os últimos dias ainda foram marcados pela surpreendente história de que o PCC planejava assassinar figurões da política, entre eles Geraldo Alckmin e Sérgio Moro. O vice-presidente deu de ombros para a história, mesmo porque, como paulista, ele deve ter ainda na memória o famigerado PCC do Gugu e deve saber o quanto essas ameaças podem ser tão legítimas quanto o padre Kelmon. Já Moro, que há meses tentava cavar um pênalti para ganhar uma exclusiva na Globo News, aproveitou bem a oportunidade para se vitimizar e valorizar o momento, porque as denúncias surgiram um dia após o Lula dizer que enquanto estava preso pensava em foder com a vida de Sérgio Moro. Apesar dos dois fatos não terem relação, foi o suficiente para que a extrema-direita juntasse as pautas numa só e surfasse nessa pororoca de diarreia, insinuando até que Lula seria o mandante desse crime que, veja só, foi impedido justa e ironicamente pelo terceiro mandato do petista. Além disso, teremos ainda Michele debocha da cara de jornalistas, Edir Macedo chama Lula de ingrato, Alexandre Garcia surta com falta de bidê em banheiro de hotel. Crentes ameaçam população ao cantar louvores em público e Eduardo Bolsonaro vira garoto propaganda de camisetas. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas! Nesta semana, tivemos a cerimônia em que Michele Bolsojoias assumiu a presidência do PL Mulher. Super compromissada com a causa feminina, essa ala do partido do Valdemar Costa Neto realizou um evento que priorizou apenas figuras femininas da sigla, como Nicolas Ferreira, Eduardo Bananinha, Magno Malta, Jorginho Melo e astronauta brasileiro. O que me lembra o Partido da Mulher Brasileira, a agremiação Nanica, que em 2022 deu destaque para as candidaturas de Abraham Weintraub e Roberto Boni, o cover de Roberto Carlos, bonito. Para além da esperada demagogia do encontro, tivemos ainda a participação remota do Jair, que apareceu no telão chorando feito um condenado e lamentando não poder estar presente naquele espaço. Não esteve lá porque não quis, No CEPAC ele foi. Nas igrejas americanas, o Minto sempre arranja um espaço na agenda para contar piadas no horário do almoço. E até receber o cantor Rick ele topa, o que eu acho uma tortura exagerada, até para os meus desafetos. Acredite você, um escolhido do Senhor. Se acalme e se controle, porque Deus está no controle, conduzindo a tua vida. Agora, pisar no Brasil
o sujeito foge como eu fujo de show de banda cover. Afinal, qual é o medo dele? Preço da passagem? Ou puxar uma etapinha com o Daniel Silveira e o Bob Jeff em Bangu, hein? Fica o questionamento. Já a ex-primeira-dama protagonizou um momento de constrangimento ao debochar de repórteres que questionaram o paradeiro das joias dadas pelos sauditas. Ela não só ignorou as perguntas, como cantou e andou enquanto era abordada. A tentativa do presidente de retirar as joias do aeroporto. Só tinha uma joia hoje, Michele, é isso? É um assunto proibido, primeira-dama, é isso? Mulher que faz acontecer. Mulher no seu mundo. Tem quem acha absurdo, mas essa é a típica postura do estadista que a extrema-direita procura num presidente. Tá prontinha, agorinha pra ser palhaça de cercadinho. Sérgio Moro estava tão sumido dos programas de televisão que quando viu o senador paranaense na CNN com uma camisa tão apertada que quase interrompe o funcionamento das veias carótidas, tomei um susto legítimo e pensei, meu Deus, o marreco tá cada dia mais feio, inchado e com cara de personagem panaca de comédia americana. Sendo honesto, ele parece que levou a sério o apelido Batoré de toga e agora se esforça para ficar cada dia mais parecido com o humorista que há um ano frequenta as aulas presenciais do Olavo. Talvez na intenção de ocupar o espaço que o original deixou vago na Praça é Nossa. Mas apesar de esteticamente ser um desastre ambulante, Moro surfou bem a onda de exposição desta semana. Um dia depois de Lula dizer que enquanto estava preso pensava em foder com a vida do Boquinha de Toca CD, foi revelado um suposto plano do PCC que visava matar figuras públicas como o ex-juiz, sem reconhecer que só teve a vida poupada porque o governo atual não aparelha a Polícia Federal e permite que investigações sobre adversários ocorram sem interferência. Moro aproveitou para se vitimizar em todos os veículos de comunicação. Tanto espaço certamente proporcionou de novo aquele gostinho da fama conquistado na época em que o juiz da camisa preta que o Andreasa adora era vendido como o grande herói contra a corrupção, ou corrupção, como ele prefere falar. A questão é que a imprensa é um espaço cativo para o Sérgio e ele não lidou com o contraditório nesses espaços. Por outro lado, no Senado, figuras como Randolph Rodrigues e Jacques Wagner não perderam a oportunidade para dar o já tradicional esculacho no marreco, hábito criado por Rogério Carvalho. Pelo jeito, serão 8 anos de humilhações diárias. Pelo menos é o que eu espero por ter feito o L. Não decepcionem. Porque eu acho que nós não devemos perder o foco. Eu acho que nós devemos aproveitar o fato, e repito, comemorar a eficiência da Polícia Federal, a postura do governo, e eu incluo aí obrigatoriamente a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como democrata, como respeitador do direito e da vida das pessoas humanas, que teve uma postura que não faz favor, cumpre a sua obrigação. Nem sempre foi assim, mas ele faz a sua obrigação de fazer uma polícia não do presidente, uma polícia da sociedade civil como tem que ser. E quando eu digo, porque eu quero parabenizar o seu discurso, pelo menos um pedaço que eu vi até agora. Senador Moro, ainda bem que temos no Brasil, voltamos a ter no Brasil, uma Polícia Federal que é a instituição do Estado brasileiro, que não aceita interferência política. Aliás, senador Moro, interferência política que foi outrora denunciada por Vossa Excelência. Vejo muito colega, me perdoem a franqueza, que dão voltas em matérias que nada tem a ver com o tema, que ofendem eventualmente o presidente da República por ter feito uma fala que eu não faria, mas que ele a fez relatando a situação que ele estava quando foi preso, independente da sua compreensão, injustamente, como foi demonstrado pelos julgamentos posteriores. Agora é importante também, senador Moro e demais colegas, colocar as coisas no devido lugar. O governo do presidente Lula tem pouco menos, não tem 90 dias de governo. O PCC não foi fundado agora. Espero conhecer o seu projeto e, se for o caso, evidente, após debate, de apoiá-lo se ele for trazer mais eficiência no crime que não foi inventado hoje, pelo amor de Deus. O crime organizado está nesse país, em vários países, e está muito mais tempo do que os 90 dias do governo do presidente Lula. Os políticos da segunda geração do bolsonarismo no Congresso sabem que o primeiro ano de mandato é primordial para que eles se estabeleçam como figuras pitorescas e patéticas que falam as maiores atrocidades da Casa Legislativa. A estratégia ajuda a se manter em evidência para se reeleger.
Claro que é preciso calcular o impacto do comentário hediondo pretendido, pois sempre há um pequeno risco de acabar como o Daniel Silveira e o Gabriel Monteiro, que hoje dividem um colchão e uma cela em Bangu. O cearense André Raspa Caneco, que assumiu o primeiro mandato federal neste ano, infelizmente, tenta seguir os passos desses dois detentos e aparecer das formas mais esdrúxulas e histéricas. E ele é profissional nisso, pois enquanto era youtuber, fez fama ao ensinar depilação anal masculina em seu canal. Claro que pro bem mental e saúde mental de todos os parlamentares até o momento, André não se atreveu a aparecer na tribuna com um espelhinho, uma gilete e a espuma de barbear. Mas em contrapartida, tem adotado um estilo que batizamos de deputado Linkin Park. Sobe no púlpito para intercalar falas calmas com falas culturais. Como se fosse um Chester Bennington e um Mike Shinoda dentro de uma mesma pessoa. É aquilo, né? Só gritando pra gente te notar. Porque o conteúdo mesmo é tão descartável quanto os pentelhos que você tirou do seu toba. O deputado da esquerda sobe ali e chama o Bolsonaro de fugitivo. Quando o Bolsonaro falava da opinião dele sobre a pandemia e o que acontecia naquele momento, os deputados da esquerda subiam àquela tribuna ali e chamavam o Bolsonaro de genocida. Quando se criaram uma narrativa através de presentes que o presidente até então teria recebido, sobem àquela tribuna ali e chamam Jair Bolsonaro de ladrão. Falando em questões relativas à higiene da rabeta masculina, nesta semana fomos obrigados a descobrir as preferências de Alexandre Garcia ao fazer o número 2 em banheiros de hotéis. O jornalista Mário Kertz, da Rádio Metrópole, foi perguntado sobre o que teria sentido ao demitir Garcia da estação. Sem delongas, ele respondeu que sentiu alívio. Alívio. Poderia ter parado por ali, pois a questão estava esclarecida, mas o radialista aproveitou a oportunidade para expor intimidades do desafeto e contar uma fofoca sobre quando o ex-funcionário viajou de férias para Portugal e reclamou da ausência de bidê para limpar o furico. Não vou entrar no mérito de Garcia estar certo ou não, mesmo porque bidê é realmente uma relaxante e subestimada criação da humanidade e deveria ser obrigatório até em banheiros públicos. O ponto não é nem esse, é que Mário, sem nenhuma necessidade, criou uma imagem mental que vai traumatizar inúmeros ouvintes do programa e não será ele o responsável por pagar os anos de análise que muitas pessoas farão ao dormir com a cena do Gagá Garcia na fissura de uma mangueirinha morna. Você sabe que um dos últimos comentários dele, ele estava reclamando porque foi em férias para Portugal. E chegou lá, no hotel que ele estava, não tinha bidê. E ele não gostava de limpar-se depois de defecar. O papel, ele queria um chuveirinho pro furico dele. Quando o MBL ainda era relevante, mais ou menos entre abril e outubro de 2018, um dos membros da categoria dente de leite desse grupo viralizou por fazer um discurso emocionado numa calçada da Paulista. Na fala, o rapaz, na época com uns 15 anos, dava uma de Calvo do Campari, dizendo que era muito difícil ser homem e determinava que foi forjado na guerra. Guerra que, antes de ser possível e até incentivado a embarcar para a Ucrânia como mercenário, qualquer brasileiro só teria contato por meio do jogo Call of Duty. Mas é difícil se explicar, é difícil ser homem, é difícil honrar as calças que veste. O MBL não vai desistir. E se precisar passar 1, 2, 3, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, nós continuaremos. Porque nós fomos forjados na guerra. E o MBL vai continuar nessa guerra. O tempo passou. E o forjado nas intensas guerras travadas entre uma aula da cultura inglesa e uma partida de vôlei no Clube Banespa cresceu e reapareceu. Apesar da mudança física, as ideias continuam o mesmíssimo lixo. Em participação no podcast de Caroline Sardá, Forjadão defende que carros e facas também podem causar mortes. Logo, não haveria motivação para proibir o armamento civil.
Quantas pessoas não morrem em acidentes de carro no Brasil todos os anos? Diversas pessoas. Não adianta rir, não. É verdade, pessoas morrem, ninguém por isso. Nós queremos proibir os carros. Me senti debatendo com o Monark pra falar que carros têm a ver com armas. Os carros não são feitos pra matar. As armas são feitas pra quê? Defesa. Mas ela não mata? O Assim carro como os é carros feito pra podem ter um mau dirigir. uso. Você sai por aí querendo atropelar alguém? Ou você sai com uma arma Tem gente que pensando em sai. se proteger? Tem gente que você sai. sai com uma arma pensando em se Teve até proteger. tentado terrorista já com carro. Mas qual Por que o as armas índice você de proíbe e pessoas os que carros matam não? outras com carro porque elas pensaram em comprar um carro pra matar outras pessoas? As pessoas e matam muito mais que com andam faca. arma? Vamos proibir as facas também? Por que as facas não são proibidas? Tem mais homicídio Mas com faca do que com arma de fogo. Mas qual a chance da pessoa morrer com uma faca e com uma arma? É maior porque tem mais homicídio com faca do que com arma de fogo no Brasil. O jovem segue firme a escola de argumentação criada por Onyx Lorenzoni e Caio Coppola. Enquanto Onyx já igualou os riscos de liquidificadores e revólveres, Copano dizia que a Covid era tão perigosa quanto o engasgamento com maçãs. O que mais me entristece na nossa direita histérica é que ela não consegue nem mesmo ser original. Praticamente todas as pautas que eles inserem no debate público foram copiadas ou adaptadas da alt-right norte-americana com alguns meses ou anos de atraso. Durante as eleições de 2022, houve todo um movimento alucinado que tentava provar que o Lula verdadeiro havia morrido e que, em seu lugar, foram colocados sósias que às vezes até esqueciam que agora interpretavam o Nine e apareciam em público com 10 dedos. Dei muitas risadas com as comparações feitas naquele momento, porque aqueles que acreditavam na história pareciam nunca terem visto uma pessoa envelhecer e ficavam abismados com as enormes diferenças físicas do Lula de 1994 com o de agora. Acredito que o próprio presidente gostaria de ainda ser parecido com aquele que perdeu para o FHC, mas em 3 décadas até a Alessandra Negrini e o Jared Leto desenvolvem marcas de expressão, pés de galinha e bigode chinês. É aceitar isso ou ficar como a Donatella Versace? E a primeira opção ainda me parece mais segura. No entanto, eu imaginava que isso era uma doideira nossa, de gente que não queria aceitar que perdeu para o mesmo homem pela 3ª vez. E não é que eu descobri que nos Estados Unidos os terraplanistas dizem o mesmo sobre o Joe Biden. E eu não tô falando de doidinho de bairro que mora no 4chan, mas até a advogada do Trump aceita participar de um debate sobre o tema sem sequer contestar a especulação fantasiosa. Now I'm going to say something and you probably think I'm off the wall, but you know, it's very weird to me. I mean, I was in the medical field before, and to be able to talk at one point like, okay, and then to jumble all these words, and then to see different earlobes and different mouth, and teeth. I don't know. I mean, are we dealing with like clones here? Whatever. I don't know. You know, I've heard that, and I'm just gonna say, if they picked a clone, they picked a really bad clone. Like. Não sei como andam os estudos na academia sobre o assunto, mas essa conspiranoia ainda renderá muito material para a medicina moderna. Que os evangélicos são invasivos e têm uma enorme dificuldade em respeitar o espaço público, amém? Isso não é novidade. Agora, se você nunca foi acordado por um testemunha de Jeová às 8 horas de um domingo em que estamos totalmente moídos por termos matado meia garrafa de Cinar na noite anterior, talvez tenha dado a sorte de morar em algum cordão sanitário brasileiro no qual essas práticas não se popularizam. Em São Paulo, infelizmente, isso foi um incômodo frequente que todos aqueles que moram em casas tiveram que enfrentar com muito sangue frio, para não mandar essa galera para o quinto dos infernos ou para o diabo que os carregue. Muito pior que isso é o que começou a acontecer nesta semana. Os avivamentos em espaços públicos, como mercados e shoppings. Funciona assim: igrejeiros organizados se encaminham até um desses locais e combinam de cantar ao mesmo tempo algum louvorzão popular. Se mais gente no espaço conhecer e quiser participar da cantoria, ótimo. Durante a performance, eles gravam o momento e depois mostram na internet, com alguma legenda que insinua que Jesus está voltando para nos arrebatar, ou, depois dessa heresia, nos arrebentar na porrada.
Mais do que causar emoção, esses atos têm a intenção de gerar discórdia e reações negativas para que os evangélicos criem sustentação para acusar os críticos de serem cristofóbicos. Ainda bem que já tem gente reagindo cantando ponto de Umbanda contra essa tentativa de transformar o Brasil num evangelistão. O que a pessoa mais quer é sair daquela situação. Vou cantar o que a pessoa mais quer é Deus, salva a minha alma. Posso cantar uma música? Então, queridos, nós estamos aqui. Diabo velho, eu vou cortar, seu chifre eu vou cortar, seu rabo pra Exu comer. Da tua língua eu vou fazer chicote pra bater nas costas de quem fala mal de mim. Aí, ó, para o Exu! Aí, ó. Nem no meu pior pesadelo eu imaginei que o singelo momento de comprar batatas seria oportunidade para que o conto de Aya se instalasse. Oi, Matias. Você também canta no metrô? Tengo que fazer mis dinheiritos. Eduardo e Monica dá uma grana. Legião Urbana! Eu não sei o que é pior, hein? Eu gosto de Legião, mas tem que ouvir no metrô, Matias. Aquela assim também. Quero um amor maior. Amor maior que you. Ah, você cantou J Quest também? É, gosto duvidoso, hein, cara? Mas continua cantando. Tá levantando uma grana? Isso que importa. Beleza, eu economizo por aqui. Para alguns evangélicos, as nossas críticas são inválidas porque não temos religião e jamais perderemos um minuto de nossas fracassadas vidas em um culto realizado em uma dessas igrejas de parede preta com pastores que parecem integrantes do Deftones. Tudo bem, você pode continuar fingindo que o problema são as nossas falas e não o pastor da sua congregação acusado de trair a mulher com dúzias de varoas sub-25 e investigado por ligação com pirâmide de Bitcoin e venda de carro só para rodar com chassi raspado no seu bairro. Para alguns, a crítica tem mais validade se vier de alguém que convive no cotidiano da igreja. Não seja por isso, eventualmente, algum pastor com dignidade e fibra moral vem a público denunciar o quanto os valores da igreja não são condizentes com o cristianismo e foram desvirtuados até o talo. Em participação na frente parlamentar em defesa da diversidade religiosa do Distrito Federal, o pastor Otávio da Michel não teve receio em afirmar que os evangélicos cometem intolerâncias religiosas, procuram dominação e poder e por conta disso estiveram tão alinhados com o mito no mandato presidencial anterior. Às vezes o discurso evangélico, infelizmente, também é carregado de intolerâncias, de racismo. Então, não é apenas um discurso de ódio, mas um discurso de ódio institucionalizado. E ciente de que no ambiente religioso evangélico existe essa dinâmica de poder e existe essa sede pelo poder e pela dominação, foi que o nosso último presidente investiu tanto nesse segmento. E ele investiu nesse segmento como uma troca, porque sabendo ele que ia receber isso de alguma maneira também. É uma pena que evangélicos tenham exatamente esse perfil que foi descrito por Otávio. Dessa maneira, é mais fácil que eles te ignorem, Otávio, e continuem a ouvir apenas os impropérios de Malafaias e Valdemiros. Ao contrário de Silas Malafaia, Edir Macedo não quis polemizar após a vitória de Lula sobre o minto nas eleições de 2022. Espécie de centrão dos evangélicos, ele age como anarquista reverso e sempre é partidário do seguinte posicionamento: se há governo, sou a favor. Vamos recordar que ele foi mesmo um fervoroso petista no passado e colocou toda a máquina jornalística da Record, Universal, para atuar em prol do Jair, mesmo em assuntos delicados, como o negacionismo na Covid. Mas Edir agora reapareceu em um vídeo que acusa Lula de nunca ter feito nada para ajudar. Na fala, o dono da Record reclama de ter rezado para que o presidente se curasse de um câncer em 2012 e nunca recebeu nada em troca. Perceba a ética do pastor. Se eu rezei pela sua cura, posso emitir um boleto para que você contribua de alguma maneira pela minha ajuda divina. A cara nem treme. Isso sem contar que no fundo quem curou o Lula já foi muito bem remunerado, que no caso é o Hospital Alberto Einstein. Outro ponto em que Edir está sendo ingrato é o seguinte: só o fato de Lula não fechar essa emissora que exibe crime filmado com câmera de circuito de segurança o dia todo já te deixa bem no lucro, né não? Fale qualquer coisa aí.
Você pode criticar Eduardo Bolsonaro por muitas coisas, mas não pode acusá-lo de não ser um personagem versátil. Chegou a servir. Ué, gente, que chuva trabalhando com a Preta X Delivery. Amiga, hoje tem caldo? Gente, a Cristina trabalhando no caldo da Rose. Moço, tem pipoca? Ué, gente, que Cristina virou popoqueira. O filho 03 do mito já fez de tudo um pouco na vida. Participou de um clipe do For Fun, fritou hambúrgueres nos Estados Unidos, passou, sabe-se lá como, em concurso para a Polícia Federal, virou deputado, foi entregar pendrives no Catar e agora aposta em ser garoto propaganda de camisetas básicas da Lucinha Modas. O parlamentar carioca, que atua por São Paulo e passa mais tempo em Miami, registrou essa nova fase desfilando com diversos modelos das peças, que ele promete não desgastar após poucas lavagens. Metido a engraçadão, esse comédia ainda disse que a marca não é homofóbica, tendo inclusive peças na cor rosa, como se gay só andasse por aí, tipo uma versão masculina da boneca Barbie. Fala pessoal, agora que eu consegui a sua atenção, tô aqui para falar um pouquinho das camisetas da Lucinha. Vale lembrar que aqui nós não somos homofóbicos, a gente tem inclusive várias cores, é o que a Lucinha chama de arco-íris. Eduardo Bolsonaro está numa fase interessante. Além de ser deputado internacional, agora virou muambeiro de Instagram. É impressionante como essa família faz de tudo para ganhar dinheiro fácil, exceto o mais indicado: trabalhar. E se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, quer que a gente continue falando sobre o evangelistão, contra o louvorzão, nos ajude na luta para acabar com essa farra, essa coisa horrorosa, essas músicas terríveis. Nos apoie! Aqui no primeiro comentário tem o link dos nossos apoios. O Apoia-se é o melhor deles, é o que tira menos porcentagem e é recorrente. Então todo mês ali, você pode a partir de R$5 nos doar, mas pode dar mais, pode dar 100, R$1 milhão. Vamos lá, minha gente! Aqui também tem o nosso PayPal, a nossa conta corrente e o nosso Pix. Tá? Aqui no YouTube também tem o Seja Membro, se torne membro dessa comunidade maravilhosa. Nos siga também no TikTok, Instagram, Facebook e Twitter. Se você é um desses que fica cantando e enchendo o saco, que nem esses crentes, que nem o Matias no... Desculpa, Matias. No metrô, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passaram.